Era uma tarde muito quente do dia 17/12 de 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Às 15h45, faltando apenas 20 minutos para o espetáculo acabar, a trapezista Nena, do Grand Circus norte-americano, notou o incêndio. Em apenas 5 minutos, o circo já estava tomado pelo fogo. Eu sou a Mama Schultze e essa é a série Fatos Reais. O dono do circo era Danilo Stevanovic. Embora o circo se chamasse Grand Circus norte-americano, era sim um circo brasileiro. Ele estreou na cidade de Niterói no dia 15/12 de 61, 2 dias antes da tragédia. Os anúncios diziam que era o maior circo da América Latina. Contava com 60 artistas, 20 empregados e 150 animais. Nos anúncios, eles falavam de uma nova lona de nylon que havia sido comprada para o circo e ela pesava mais de 6 toneladas. O Grand Circus norte-americano chegou em Niterói uma semana antes, no dia 8/12, e foi montado na Praça Expedicionário, na Avenida Feliciano Sodré, no centro de Niterói. Para poder montar o circo, o Danilo, que era o dono do circo, ele precisou contratar funcionários, trabalhadores para poder ajudar na montagem. Os 20 funcionários que tinham no circo, que eram empregados do circo, não davam conta de montar um circo naquelas dimensões. Então, ele contratou alguns funcionários, alguns trabalhadores da cidade para poder ajudar na montagem desse circo. Um desses trabalhadores era o Dequinha. Adilson Marcelino Alves era o nome dele, apelido de Dequinha. Ele foi contratado, trabalhou 2 dias, acabou brigando. E aí, ele acabou causando muita confusão, não trabalhava direito, e o Danilo mandou ele embora. O Dequinha, ele já tinha passagem na polícia, ele tinha antecedentes criminais por furto. E além do mais, ele tinha alguns problemas mentais, as pessoas relatavam isso na época. Só que o Danilo nem ligou pra isso. Ele contratou e da mesma forma que contratou, mandou embora e pronto. O Dequinha, quando ele foi mandado embora, ele ficou meio revoltado, ele ficou meio bravo, entendeu? E começou a fazer o quê? Ele começou a rondar o circo depois disso. Nos dias após essa briga, ele começou a ficar por ali, ficar de olho. A estreia, que foi dia 15 de dezembro, o circo ficou tão cheio, mas tão cheio, porque foi um grande evento na cidade de Niterói, num circo muito famoso, que o Danilo achou melhor suspender as vendas de ingresso, porque não cabia mais ninguém lá dentro. E o Dequinha ficou rondando, não falei pra vocês que ele já estava rondando? E tentou entrar, ele tentou entrar por baixo da lona. Só que o tratador dos elefantes viu, foi lá e tirou ele. No dia 16/12, no sábado, o Dequinha continuou rondando o local, ele tentou entrar novamente no circo, mas o arrumador Maciel Felizardo, me perdoem, gente, Maciel Felizardo, ele viu. O Maciel estava meio que envolvido na demissão do Dequinha. Ele caguetou, teve uma confusão lá com os dois. Então, eles já não se bicavam muito. E aí, eles acabaram brigando no dia 16, eles acabaram brigando. E o Dequinha jurou vingança. Ele falou que voltaria lá para se vingar. No dia 17/12, durante a tarde, o Dequinha mais 2 comparsas, o José Santos, o Pardal, e o Walter Rosa, o Bigode, se reuniram num lugar lá em Niterói chamado Ponto dos 100 Réis, na divisa do bairro da Fonseca e do Centro. E começaram a elaborar o plano. O Pardal e o Bigode estavam com as suas respectivas mulheres, namoradas ou esposas, enfim, eu não sei o que elas eram deles, se era namorada ou se era esposa. A Dirce e a Regina. Também eles se juntaram lá e começaram a elaborar o plano. Todos eles tinham alguma passagem. O Walter Rosa, o Bigode, ele era um morador de rua. E o José Santos, o Pardal, ele também ele tinha passagem na polícia, ele estava com uma licença especial, ele não tinha fugido, ele tinha conseguido sair da prisão através de uma licença e estava ali de boa, uma licença especial que eu não sei dizer para vocês exatamente qual era. Mas deveria estar na cadeia e não tava, né? Mas vamos lá. Eles elaboraram um plano, o que eles iam fazer, um ia comprar gasolina, outro ia enfim, como
como eles iam fazer essa vingança. A ideia deles, do Dequinha, era colocar fogo no circo. Um dos comparsas até falou, mas olha, o circo vai estar cheio, será que é uma boa ideia e tal? Mas ele estava irredutível, ele queria vingança e ele não ia medir esforços para alcançar aquilo que ele queria. Antes de eu contar como que aconteceu o incêndio, eu queria só contar para vocês qual foi o tamanho dessa tragédia. O incêndio do Gran Circus norte-americano é o maior incêndio registrado na história do nosso país, na história do Brasil. Ele que matou mais gente que a Boate Kiss, matou mais gente que o Joelma, matou mais gente que o Andraus, matou mais gente que o Andorinha. Ele foi o maior incêndio já registrado no nosso país. O circo cabia, naquela noite tinham 3.000 pessoas. Vocês conseguem imaginar o tamanho da tragédia, né? O que é mais triste é que tinham muitas crianças. 503 pessoas, isso é um valor aproximado, ninguém tem certeza ao certo, mas 503 pessoas morreram e ficaram mais de 800 feridos nesse incêndio criminoso. Eu acho que esse conforme eu fui lendo, eu me emocionei em vários momentos. Tem vídeos, tem no YouTube mesmo, tem alguns, eu pesquisei, eu assisti alguns. Eu acho que o Linha Direta fez também o episódio desse circo. E é tão triste, gente, tão triste, porque as pessoas estavam indo pro circo pra se divertir. Elas nunca iam passar pela cabeça de uma mãe que você tá levando seu filho pra morte. Então, assim, eu me emocionei demais. Eu mais chorei do que pesquisei. Mas se vocês quiserem, tiverem interesse, tem um episódio do Linha Direta e eu vi alguns vídeos e li. Eu mais li do que vi. Mas enfim, tem jornais da época, é só procurar. Eu vou deixar todas as fontes que eu usei aqui na descrição, tá bom? Bom, no dia 17/12, às 15h45, o Dequinha foi lá, colocou fogo no circo. A trapezista Nena, que ela era irmã do Danilo, dono do circo, ela já tinha até visto o incêndio, assim, uns minutinhos antes, mas como o marido dela, eu não sei se era marido ou irmão, acho que era marido, ele tava no trapézio, ela ficou com medo de alarmar e ele acabar se desconcentrando e cair, enfim. Então ela esperou eles descerem e aí ela gritou fogo. Do momento que ela gritou fogo, passou-se 5 minutos, o fogo já tinha se alastrado completamente no circo. Por quê? Vocês lembram que eu falei pra vocês que a propaganda deles, eles diziam que eles tinham uma super lona de 6 toneladas de nylon? Pois é, ela não era de nylon. Ela era de um material, ela era de algodão, como se fosse um algodão revestido com parafina, gente, pra poder ficar impermeável. Esse material é um tecido assim altamente inflamável. 372 pessoas morreram na hora. Lá mesmo no circo, muito rápido. Essa lona, para piorar, ela caiu e quando ela caiu, ela tampou a entrada. Não tinha saída de emergência, era só a entrada. Todo mundo, quando o incêndio começou, quando foi alarmado, foi meio instintivo, todo mundo correu para a entrada. E passaram-se poucos minutos, a lona despencou em cima das pessoas, tampando a entrada. Tem uma história muito bonitinha, se é que eu posso dizer que é bonitinha, porque no meio de uma tragédia a gente falar que é bonitinho, eu acho que soa até um pouco mal. A elefante Sema estava ferida e a elefante, eu não sei se fala elefoa, se fala, enfim, a elefante fêmea, Sema, ela se feriu e no desespero, ela estava tão apavorada como qualquer ser humano que estava ali. Ela conseguiu escapar da jaula e fugiu. Quando ela fugiu, ela acabou fazendo um buraco na lona que salvou muitas e muitas vidas. Obviamente que ela era um elefante, ela infelizmente pisoteou muita gente, ela é um ser irracional, ela não sabe o que está fazendo, ela estava assustada, então ela fugiu pelo buraco, mas ela salvou muita gente, porque quando ela abriu o buraco, lembra que eu falei que caiu na entrada? Muitas pessoas conseguiram fugir por ali.
as pessoas foram morrendo aos poucos até chegar a 500 óbitos, um pouquinho mais de 500 óbitos. E a parte mais triste pra mim, mais triste, eu acho que é o que me fez me emocionar várias vezes conforme eu tava estudando esse caso, era que 70% dessas vítimas eram crianças. Para toda a situação, gente, o hospital de Niterói, Antônio Pedro, ele tava em greve, então não tinha médicos no local. As pessoas foram carregadas pra lá, a própria população junto com a polícia mesmo, eles arrombaram o hospital, entraram, começaram a chamar todos os médicos, a cidade se mobilizou, a cidade do Rio de Janeiro. Sessões de cinema foram interrompidas no meio, procurando médicos que estivessem lá, que pudessem ajudar, qualquer ajuda. Olha, eu fico arrepiada de contar, gente, arrepiada, porque eu imagino o desespero dessas pessoas. Enfim, todo mundo que tinha disponibilidade, as sessões de teatro, nas sessões de cinema eram interrompidas, chamando por médicos para poderem ajudar, porque eram 500 feridos. A cidade de Niterói não estava preparada para isso, realmente, gente. Uma comoção. Inclusive o médico Ivo Pitangui, que é famoso, muito famoso hoje em dia, estava iniciando a carreira. Ele foi uma das pessoas que se prontificou a ajudar. Ele ajudou, é óbvio, ele é o mais famoso, a gente vai falar deles, mas quantos e quantos médicos anônimos ajudaram muito também. Para vocês entenderem o tamanho da tragédia, não tinha caixões suficientes para todas aquelas vítimas. Eles montaram no estádio do Vasco um mutirão para poder de marceneiros para poder fazer caixões para aquelas vítimas. É tão cruel, sabe? Foi uma atitude assim, porque ele queria se vingar, o Dequinha queria se vingar do dono do circo. E acabou causando, assim, uma tragédia sem tamanho, um monte de famílias, um monte de vidas interrompidas. É triste, é muito triste. No dia 22/12, depois do depoimento de funcionários, o Dequinha foi preso. No dia 24/10 de 1962... o Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão, mais 7 anos de manicômio. Perdão, gente, mais 6 anos de manicômio. Após 7 anos preso, ele fugiu. Porém, ele foi encontrado morto no Morro da Boa Vista com 13 tiros algum tempo depois. Até hoje, ninguém sabe quem foi o autor desse crime, quem matou o Dequinha. Bigode foi condenado a 16 anos de prisão, mais 1 ano de colônia agrícola. E o Bigode... os nomes são complicados. O Bigode foi condenado a 14 anos de prisão e mais 2 anos de colônia agrícola. Existe um livro, deixa eu só ver o nome aqui pra vocês, é O Espetáculo Mais Triste da Terra, que conta o incêndio do Gran Circo norte-americano. O autor é Mauro Ventura. Eu vi uma entrevista do Mauro Ventura, esse crime tinha uma outra teoria também, que eles falavam que na verdade não tinha sido o Dequinha. Como o Dequinha tem problemas mentais, na hora que começaram a interrogar ele acabou admitindo, ele tinha mania de assumir coisas que ele não fazia. E aí ele falou que tinha sido ele. Que na verdade tinha sido um curto-circuito, porque isso é fato também. As instalações do Gran Circo norte-americano eram péssimas, isso foi constatado inclusive na perícia, eram muito precárias, então eles... teve um curto-circuito, e aí os donos do circo, para encobrir a culpa, colocaram a culpa no Dequinha. Mas na verdade ninguém sabe realmente, o Dequinha foi condenado, e enfim, ninguém sabe realmente se isso é verdade ou não. Coloquem aqui na descrição, nos comentários, qual é a opinião de vocês, o que vocês acham que aconteceu. Esse crime, eu vou tratar como um crime, porque para mim foi um crime, não foi um mero acidente. Ele causou muita repercussão na época, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Para vocês entenderem, gente, o maior incêndio que teve na história do Brasil até hoje foi desse circo. Foi um episódio muito triste, e principalmente para as vítimas. Você vê, tem alguns sobreviventes que estão vivos até hoje. Eu vi uma matéria de uma moça contando como é que foi o desespero. É legal, se vocês tiverem interesse em pesquisar, em ir atrás, procurem, porque é para vocês entenderem um pouquinho melhor a história. Mas é muito triste essa história, pensar que um ser humano seria capaz de fazer isso com a vida de um monte de gente, um monte de crianças que nem estavam ali na briga dele, porque ele ficou bravo porque ele foi mandado embora, ele ficou bravo porque ele brigou lá com o arrumador, mas as pessoas não tinham nada a ver com a história. Então é muito, 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 muito triste. Bom, eu queria falar pra vocês que infelizmente os meus vídeos do fatos reais
não estão sendo monetizados, então eu tô fazendo aqui pra vocês de graça mesmo, gente, mas tudo bem. Vamos ver se esse aqui vai ser. Se vocês estiverem gostando da série Fatos Reais, me contem aqui nos comentários, deem sugestões de coisas que vocês querem que eu traga. Já me deram algumas sugestões de fazer do edifício Andorinha, que foi um incêndio aqui no Rio de Janeiro. Não precisa ser só de incêndio não, tá, gente? Me deram para fazer do caso Eloá. Na verdade, a ideia não era fazer tanto de crimes, né? Acabou que esse vídeo de hoje foi um crime que aconteceu. Mas me pediram para fazer do caso Eloá, me pediram para fazer da Boate Kiss, que eu acho que ainda é muito recente, não sei se vocês lembram, mas me deem sugestões daquilo que vocês querem. Eu queria saber um pouquinho mais, o que aconteceu em tal tempo. Eu quero falar de acidentes, eu quero falar... a minha ideia inicial do canal não era trazer crimes, era trazer fatos que aconteceram da realidade. Não precisa ser só tragédia, gente. Pode ser coisas boas também. Afinal, o nome da série é Fatos Reais. É que tem uma pegada meio misteriosa, né? E a gente fica... pra vocês. Me sigam no Twitter, tá? Eu vou deixar meu Twitter aqui embaixo, que eu ativei o Twitter de volta. Eu tenho Facebook, gente, eu tenho Twitter. Eu vou deixar as duas redes aqui embaixo, se vocês quiserem seguir. Vai estar na descrição do vídeo também. E meu amado Instagram, pra quem quiser me seguir no Instagram também, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!